de agora, Na Mesa Cast, o seu podcast semanal para refletir, rir e talvez crescer. Com Leco Fernandes, Carol Gonçalves e Renato Alves. no trânsito, no trabalho ou lavando a louça. Você pode puxar uma cadeira e participar com a gente. Na Mesa Cast. Fala, irmão, eu sou o Leco Fernandes. Eu sou a Carol Gonçalves. Eu sou o Renato Alves. E está no ar, mais do que nunca, Renato está no ar, está ao vivo, para você que está nos assistindo ao vivo. Eu não acredito. Muito bem, muito bem, muito Aconteceu, bem. Leandro. Chegamos no 100, então? Estamos no ar, minha querida amiga Quantos Carol. Não, mais do que 100, agora já estamos no 125, olha só que absurdo. 125. 125 mil? Não. Não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Quando chegar nos 1000, aí a gente transmite ao vivo de novo. Mas uma salva de palmas para todos os nossos ouvintes, para todos os que se inscreveram. Isso, muito bem. Que você que deu like. E mais, não deixe de dar o seu like, não deixe de ainda assim se inscrever, se você ainda não se inscreveu, e de compartilhar. Mas, como a gente sempre diz, a principal coisa que você tem que fazer é ouvir até o final. Porque isso nos dá retenção e o YouTube gosta Até de o quem final, dá Leandro. retenção. Tem que ouvir até o fim. Até o fim. Você E aí, falou mesmo agora que não parecendo concorde. aquele Manuel da caneta azul. por quê? Caneta azul, azul caneta. Ele falou de um jeito parecido com o que você falou agora. Dançando um... Mexendo os ombros. Exatamente. Ô Leandro, De mas forma despojada. aproveitando que estamos ao vivo, já compartilha aí com o Sim. teu pessoal pra galera entrar tipo agora e nos ouvir ao Exatamente. vivo. Não esperar até Exatamente. terça-feira, né? Exatamente. Então você que está nos assistindo ao vivo, que você que está aí agora online, já pega o link, compartilha aí no seu Instagram, onde quer que você esteja. Sim. A gente sabe que hoje é sábado, né? Não é um dia que normalmente as pessoas estão online, Disponíveis assistindo pra tudo todo mais. podcast, Mas né, Leandro? o importante é participar. Participar. É isso aí. Compartilhar. Fazendo faxina, né? Muitas pessoas Quem usam o sabe? sábado, então aproveita aí que você tá fazendo faxina e nos ouça. Exatamente. Exatamente. Bora. Certo? Então vamos pro nosso próximo momento aqui do nosso... Vamos lá. Indicações, Renato. Você sempre começa por mim, né, cara? Ah, porque você tá engajado nessa função. Tem gente que eu vou colocar na tela agora, que está no ar. Muito Eu não- ocupada. É, muito ocupada. Muito Mas eu vou ocupada. então começar por mim mesmo hoje, tá? Tá Uma bom. indicação, assisti já. Subiu essa semana, eu acho, na Netflix. Qual? O Alfaiate. E é bom, Leandro. Cara, eu vou te falar uma coisa. IMDB tá lá, nota 7.2. Ou seja, Tá certo? É uma o boa povão, nota. os populares não estão gostando muito desse filme. Não, 7.2 é uma boa nota, cara. É bom? Pô, É de 0 a porque quanto? pra você... De 0 a 10. 7.2. 7.2 é uma boa nota porque é um Passa de número ano. muito alto. Pra você ver, por exemplo, ó, um filme que pra mim remeteu esse filme é o Cães de Aluguel. Cães de aluguel, sim. Só que lógico, né? Cães de Aluguel é outro patamar. Exatamente. Mas o Cães de Aluguel tem 8 ponto um pouquinho também no Acima. IMDB. Sim, entendi. Entendeu? Então o 7.2 não é uma nota ruim. Ah, Mas por que me remeteu ao Cães de Aluguel esse filme? Porque, cara, é um cenário só. Como assim? O filme inteiro se passa dentro de uma alfaiataria. O filme se sustenta em algumas ações ali, algumas reviravoltas, mas é diálogo no ápice. Cara, Sacou? teve um outro filme do Tarantino que foi assim. Ah, os Esqueci. oito odiados. Os Oito Odiados. Exatamente. Um único ambiente que foi dentro Exato. daquela cabana lá. Aquela cabana e... tem até tem algumas cenas fora. Sim. O Oito Odiados tem uma cena da carroça lá na Do neve. celeiro, bem o Tem a cena comecinho. do celeiro, tal. Mas esse filme que eu tô te falando, o Alfaiate, Bom. inteiro dentro de um lugar só. Poxa, cara. Um e fala sobre filme o quê? legalzinho, um filme pra você aí... Aguinha com açúcar, Leandro? Barato. não Foi tem barato, nada- né? Pra fazer barato, talvez. Eu acredito que sim, né? Tirando o fato dos queridos atores. Mas assim, um filme que não tem cenas... Qual o grande nome, Leandro? Aquelas nesse cenas filme? que você tem que pular, sabe? Sim. Ah. Qual o grande nome está nesse filme? Qual grande nome? Não tem um grande nome no filme. Não tem um grande nome. Não. Mas filminho bom.
Filme legal, filme divertido. Muito legal. E a sua dica, Mr. Renato? Apesar de ser resfriado, né? Renato tá numa semana não muito boa, Carol. Foi uma semana legal. Uma semana enferma. O senhor nos sustentou, tá tudo certo. Tô aqui, ia trazer o atestado, só que não aceitaram. Falaram que é demissão. É só gripe, tá, Renato? Aqui eu tenho até que ver no sindicato se pode isso. Eu falei, vou apresentar o atestado. Falou, não, aqui você nem traz. Exatamente. Tem que ver, né, Carol? O nosso chefe aí tá Ele complicado. É rígido. Não, Rígido. O dono do programa, né? É. Mas a minha dica fica com um documentário que eu já... Acho que eu já falei até pra Carol aqui. Não sei se eu falei pra você, Leandro. Chama One Strange Rock, que é uma rocha estranha. É um documentário que fala sobre o planeta Terra, sobre a vida, mas ele fala da perspectiva, né, de 8 astronautas. Então eles comentam como que tinha tudo para dar errado o planeta, para não ser um planeta com vida, e tem vida mesmo assim. Mas o legal dessa série, o que me remeteu a essa série foi que, apesar de ser uma série que fala... É uma série ou documentário? É um documentário. Mas é em série? É, que é apresentado pelo Will Smith. Episódios. É antigo isso daí, né? Tem uns 2 anos. Nossa, mas você tá 2 anos é antigo? É, né? Você acha? Eu acho. É antigo? Você indicou aqui o Príncipe do Egito, que ele foi feito em 1997, Leandro. Justamente. 28 anos? Mais velho que... Pô, não tá de sacanagem. mais velho que eu. Se eu não me engano, o diretor desse documentário, ele foi o mesmo diretor que fez aquele filme chamado Mãe. Se eu não me engano, se não me falha a memória, foi o mesmo diretor que... Aronofsky? O Mãe do Aronofsky? Mas depois eu confirmo essa informação. Mas ele é apresentado pelo Will Smith. E o legal é que, apesar de ser uma série com uma perspectiva científica, cara, ele traz, você consegue perceber como Deus criou tudo perfeito. Sim. Como as coisas não tinha. Tipo assim, por exemplo, coisas que a gente precisa de 20,95% de oxigênio para respirar. A gente tem 20,95% de oxigênio. O que é engraçado é que os cientistas vão sempre falar assim, né? Não, a Terra tem vida e tal, é do jeito que é, porque teve muita coincidência junto. Muita, mas muita. Mas a questão é que a Terra não poderia estar 1 quilômetro para frente, não poderia estar 1 quilômetro para trás. A gente está exatamente onde a gente precisa para ter vida. Então, ao longo, pelo menos para mim, enquanto eu assistia esse documentário, eu não conseguia não perceber Deus. É um negócio que você fica muito evidente a mão de Deus em tudo que é criado na Terra. Tem uma música Fica que minha fala dica assim, aí, ó. Os céus proclamam tua glória. Tudo, né? Proclama a glória do Senhor. Sim, sim. Tudo proclama. E falam do que fazem as suas mãos. Os rios aplaudem tua força. E montes cantam mais uma canção a Deus. Agora todo mundo, você inclusive que tá aí. Vamos lá. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Deus. Aí, ao rei. Eu vou começar a trazer o meu teclado. Vai começar com falar. cantoria. Eu vou começar a trazer o meu instrumento musical. Traz o violão. A galera nos podcasts normalmente usam só o violão. Não, mas eu não sou a galera dos podcasts. Desculpa. Primeiro que você tá com conjuntivite, só pra saber. Eu ia falar o Renato, isso. ele tá com gripado, o Leandro, ele tá com conjuntivite. Conjuntivite? É conjuntivite. É uma doença chinesa. Só por colírio. Tira o óculos aí, ó. Quem não tem colírio... Aí a música não é de crente. Não, pera aí, Leandro. Ela não deu a dica dela. Eu não tenho. Eu não assisti essa semana nada que seja... Você assistiu? Eu assisti uma sériezinha... Qual o nome? Reason... Canyon, Reason, sei lá. E é de boa? fazenda, essas coisas. Não, vai lá, vai. Mas eu lembrei de um filme que eu assisti há muito tempo atrás, eu assisti agora de novo com as crianças, que é o Up e Altas Aventuras. É recente? É recente? É recente? Eles fizeram um remake. Vamos lá. Vamos ao nosso tema. Deixa eu falar. Não, mas calma aí, deixa eu falar uma coisa. Leandro, você tá acelerado, velho. E ele tá acelerado tá porque ouvindo? sou eu. Calma, porque fica calmo. A gente já recebeu feedbacks dos nossos ouvintes de como eu sou interrompida
de Carol, como não o que é eu isso. digo não é levado Não em é consideração. questão. Então, assim, ó. Você recebeu esse Porque eu feedback? sou a única moça aqui, Renato. Não. Se fosse um outro homem, Renato. Um tema. Feminismo, hein? Vamos falar E sobre isso aí. a essa hora que você pode Masculinidade tirar seu óculos. tóxica. Deixa eu te Leandro. falar uma coisa. Não é questão de... É que assim, ó... É rádio, time. Leandro. Vai. Ou quando você sente que pum, você já... entendeu? Tá, entendi. Tá bom, vamos lá. Entendi, Emílio, Zurita. Vamos ao nosso tema de hoje, que nada mais é do que um tema sugerido pela nossa irmã, Renato, Carol. Sim. O tema Muito é... Igreja relevante. Certo? Você vai ficar com óculos mesmo, cara? Caramba, meu, cuida da sua Carol, life, ele tem uma mano. gaveta de óculos ali. Ele tira esse aí e coloca o outro. Eu vou cara. tirar no momento oportuno, eu vou tirar, tá bom? Vou tirar agora. Obrigada. Muito obrigada. Vamos lá, nosso tema de hoje nós vamos bater um papo sobre a relevância da igreja, ou uma igreja que a igreja deve ser relevante e como ela deve ser relevante, e também questionar se hoje em dia a igreja evangélica tem sido relevante no nosso país, correto, Carol? E eu acho que é relevante para a comunidade em que ela está inserida. Porque eu fiquei pensando, né, esses dias, ali no local, né, onde a sua igreja está, onde a minha igreja, dos meninos, enfim, o local onde ela está, o quanto que ela tem, de alguma forma, feito diferença para as pessoas que estão ali ao redor, né? Ela é só um incômodo, porque a gente sabe que dependendo da igreja, né, os carros param na frente das garagens das pessoas, tem aquele burburinho de pessoas, né, movimentando ali, principalmente no domingo, que é um dia, né, teoricamente mais tranquilo e tal. Ou as pessoas olham para aquele lugar e falam, poxa vida, né, a partir daqui de alguma forma, né? Eu lembro, inclusive, que o Leandro, numa outra igreja que ele fazia parte, acho que você vai lembrar disso também, Renato. Vocês tinham um trabalho de varrer a rua, né? De, tipo, ir na frente das casas para varrer a rua. Era um trabalho com os jovens. A gente tinha um trabalho que a gente se inspirou em uma coisa que era feita nos Estados Unidos, numa igreja que eu conheci, em que a gente... É que lá fazia mais sentido porque era uma igreja do interior e tal. E lá na igreja a gente fazia isso de varrer as calçadas ao entorno no quarteirão da nossa igreja. E aí os jovens, enquanto varriam tal, batiam nas casas e perguntavam se precisava de oração, se tal. E isso foi desenvolvendo ali no nosso bairro, ali, pelo menos no quarteirão em que a gente fazia parte. Na verdade era uma rua, né? Tinha casa dos dois lados, a gente tinha um número de jovens lá. E aí o trabalho consistia nisso, em a gente varrer as calçadas, que tinha muitas árvores e tal, juntava muita folha, e oferecer, né, se precisava de oração, pegava o nome e tal. Isso deu uma certa... não relevância, não sei dizer isso, mas deu sim uma certa notoriedade para a igreja ali, né, ao entorno. Porque, lógico, né, a gente tem essa discussão sobre a igreja causar um efeito no entorno próximo dela, mas existe, biblicamente falando até, um chamado à igreja de Cristo ser relevante na terra, até por uma questão natural, tipo assim, não tem como não ser. Né? Ontem eu conversava com meu sogro sobre isso e falava sobre o fato de que nós cristãos, nós somos contra a cultura. Então, assim, seja qual for o aspecto da vida atual, o cristão deve sempre estar refletindo sobre, como que eu tô indo na contramão disso? Sim. A gente tem que estar remando na contra sempre. Sim. Pro bem. Né? Por isso que a gente traz aqui discussões como, por exemplo, live nos cultos, sobre como, por exemplo, a gente não falou ainda sobre isso, mas o estilo de música, Silêncios como a perigosos. música, silêncios perigosos, que englobou tudo isso, né? De coisas que a gente não ouve mais falar sobre, mas que a gente deveria estar praticando. E dentre essas coisas, tem a questão dessa relevância que a gente pode falar de uma maneira mais ampla, mas talvez a relevância da igreja possa se pautar, por exemplo, na questão das boas obras. Sim. Que isso aí, sim, biblicamente, o cristão foi chamado. Mas aí a minha pergunta pra você é, onde, se é que está, Renato, na Bíblia, posto que a instituição tem que ser relevante? Não, mas a instituição, dentro dela, ela tem a igreja inserida. Você tem os filhos de Deus inseridos ali. Tá, explique-nos o que significa essa distinção que nós estamos fazendo, que eu implicitamente fiz, sobre instituição e a igreja. A igreja de Deus, ela é composta pelos filhos. Então, todos aqueles que um dia, né, morarão, se é que existe essa palavra?
morarão com o Senhor Jesus na glória, nas alturas no céu, irão morar, né? Isso não é composto por instituições. As instituições são aquelas que têm visões doutrinárias diferentes. Aí a gente tem Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana e tantas outras que por aí vai. São instituições, são placas, rótulos. Organizações. Ambientes organizados, né? Vamos colocar assim. Estruturas. Isso. E isso que você falou, Leandro, é muito natural que a fé sem obras, ela é morta. Assim também como as obras sem fé, também. Eu falei a mesma coisa, acabei falando a mesma coisa? Não. Sim, vai lá. Né? A igreja, a relevância... Aí vem uma pergunta que eu queria fazer aqui. A relevância da igreja está nas obras? A gente mostra a relevância comunitária através das obras? Ou é na centralidade da mensagem de Cristo? Eu acho que não sei, tá? Eu acho que num primeiro momento, exemplo esse do trabalho que a igreja do Leandro fazia. Em um primeiro momento, talvez seja. Mas aí depois precisa ter a centralidade no Senhor, para que não tenha que ter o subterfúgio da obra para as pessoas buscarem a Deus, entende? Que aí entra o interesse. Ou o inverso, né? Por exemplo, ou você ter primeiro a centralidade da palavra de Deus e através dessa centralidade das obras de Deus, né, fluírem dessa igreja dos filhos, as obras são naturais. Eu acho que a questão que você está pondo aí é o seguinte, qual é a prioridade da igreja? Vamos colocar o seguinte, a prioridade da igreja é a obra ou a prioridade da igreja é a mensagem? Então, deixa eu ler. De novo, eu tô usando aqui a Bíblia do menino. E assim, cai várias coisas. É Bíblia de crente, né? Bíblia usada. Toda anotada, né, Leandro? Bíblia de crente, né? Ó, lá em Tiago... Mas também é o seguinte, você pode andar com a sua. É porque eu tô com a bolsa pequena aqui, ó. A minha Bíblia é grande. Seria uma boa, né, Leandro? Bíblias grandes. Ó, em Tiago 2:14, fala assim, ó. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou a irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. É insensato quem certifica-se de que a fé sem obras é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Não. Mas eu acho que essa parte aqui, inclusive também em Tiago lá 27, Tiago 1:27, religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Sim. Então, o que eu... Só vai lá. Conclua, Carol. Calma aí. Eu acho, e aí respondendo o que o Renato perguntou, Sim. Não respondendo, mas trazendo aqui na mesa. Sim, no podcast. Eu acho que em algum dado momento... É uma... E aí eu acho que esse é o ponto que eu queria discutir, né? A relevância da igreja para aquela comunidade a qual ela está inserida, no que tange a... O quanto que eu consigo abençoar as pessoas que estão ali, os necessitados, as viúvas, os órfãos. Os irmãos. O quanto que... No momento que essa pessoa tiver com necessidade, ela vai olhar para aquela igreja, instituição mesmo, prédio... Ela vai olhar para aquele lugar e vai falar, eu sei que ali eu vou conseguir de alguma forma ser amparado. Eu sei que ali de alguma forma eu vou conseguir receber uma palavra de conforto. Eu sei que ali é um local em que eu vou ser ensinado sobre o que é o Senhor. E aí a questão da conversão e a questão do, de fato, seguir na fé, o seguir o Senhor, o aprender, o ser discipulado e tal, isso vai acontecer... naturalmente, uma vez que essa pessoa conseguiu encontrar naquele lugar um refúgio. Sim. Que aí entra o contraponto. Se a igreja que está ali, naquele ambiente, ela não proporciona esse suporte inicialmente físico ou emocional para vir o espiritual,
Eu não sei qual que é a relevância, porque é aquilo que a gente vê em alguns momentos, né? A igreja, ela só abre no dia do culto. Ela só está aberta, disponível nos horários de culto. Eu não tenho alguém ali... Eu não terminei ainda, gente. Perdão. Eu não tenho alguém ali no horário que, cara, sei lá, tem algum usuário de droga que quer ser internado em alguma clínica e eu sei que se eu for naquela igreja, eu vou encontrar alguém ali que vai me direcionar. Entende? Mas aí você está falando da instituição. Então, aí esse é um ponto instituição, mas eu também sou da linha de que se somos a igreja de Cristo individualmente, aonde quer que estejamos, a gente é a representação desse suporte, do quanto que através do Espírito Santo em nossa vida a gente pode ser esse ponto focal ali pro outro. E aí de forma ambulante, mas onde aí quer se que eu a igreja esteja. abre só no domingo, isso não significa que nos outros dias a igreja está fechada. Porque ou nós estamos falando de instituição ou estamos falando da igreja. O fato é o seguinte, por exemplo, uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que foi o seguinte. Qual é a frase, Leandro? Quantas pessoas, qual o número de pessoas que integram a sua igreja? Aí você vai falar lá o número, vai pegar o hall de membros e vai falar, tem 50. Aí a pessoa que falou, conversando comigo, falou assim, não, a sua igreja tem o número de pessoas que é atingida por ela. Então, por exemplo, na sua igreja tem 50 pessoas. Sim. Mas essas 50 pessoas do hall de membro da sua igreja, essas 50 pessoas são ativas, atendem vidas no trabalho, elas estão evangelizando, estão sendo relevantes. Então a sua igreja tem, sei lá, se cada uma atinge uma, tem 100 pessoas. Não como integrante de membresia. Mas a sua igreja, percebe? O alcance da instituição. Da instituição. Legal. Tá bom. Vamos supor que a igreja tem 5 mil membros no hall. Só que esses 5 mil membros, quando sai pra fora, acabou o culto. Sim. Então, quantos membros tem sua igreja? Nenhum. Porque no fim, o que está acontecendo... A grande questão dessa conversa ali era o seguinte... Existe a igreja instituição e existe a igreja de fato. Da segunda. A igreja mística. A igreja sobre a qual a Bíblia fala em todo momento não é a instituição. Paulo, inúmeras vezes, ele dá instruções institucionais, entre aspas, porque a igreja acontecia de maneira diferente naquela época, mas ele, em nenhum momento ele estipula uma questão institucional. Não, mas o texto de Tiago tá falando disso, né, Leandro? Do quê? Daquele grupo de irmãos Você ali, daquela pequeno comunidade. Agora? É porque o microfone, ele tá assim, eu tô meio Ele tá com medo de corcunda. quebrar. Você que é nosso ouvinte nos bastidores, eu vou aumentar aqui. O Renato quebrou o microfone. Agora ele tá com medo. Não precisava falar. Mas é porque as Vão pessoas descontar do meu ordenado. mandarem um pix aí pra gente comprar outro microfone. Vão descontar do meu ordenado, entendeu? Mas o texto de Tiago tá falando daquela comunidade. Esse texto que a Carol falou aqui. Ou falando da comunidade ou tá falando do cristão? Da comunidade. Mas aí eu acho que tem duas questões, Leandro. Eu acho que a igreja instituição física dentro de uma localização, ela precisa ser relevante para... Aí esse é um ponto. Calma, eu não terminei, cara. Pô, mas é que 5 minutos falando a mesma coisa. Aqui, ó, esse é um pilar. Leandro, outro pilar é... Deixa, Leandro. Sou casa... Levo o Senhor aonde quer que eu vá. É o tal da igreja da segunda-feira. Tá bom. Certo? Que qualquer lugar que eu estiver, né? Qualquer lugar que você estiver. A presença do Senhor está ali, né? Sim. Eu posso ser usada como instrumento do Senhor na vida do necessitado, do órfão, da viúva. Sim. Então, eu acho que são duas questões importantes que são o cerne da nossa conversa. Justo. Aí a gente entra numa outra discussão que você falou. Ah, beleza. Então, se eu tiver 50 pessoas e das 50 pessoas, através da vida daquelas pessoas, a partir da segunda-feira, que é onde o chão da vida acontece, essas pessoas alcançam outras pessoas, aí a gente entra na discussão de... Então, os cultos ou tudo que uma igreja, sei lá, transmite através de mídia social e que eu tenho lá os likes, as visualizações, isso também eu posso contabilizar como pessoas alcançadas de alguma forma? Deixa eu voltar na minha questão que você não deixou eu te cortar. É porque você é homem. A incortável. Deixa eu falar, o lance é o seguinte, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa, ela integra uma igreja que, como instituição, ela tem uma ação muito afetiva, efetiva, fora da igreja, aí a instituição faz algo e o cristão de dentro da igreja,
que não faz, mas porque integra aquela igreja, ele se exime da função de ser ele um cristão relevante, porque a placa em que ele frequenta é relevante. E aí o que acontece, a gente vê... Ou externa pseudo-relevância. Tá, não é, meu ponto não é esse agora, mas o meu ponto é o seguinte: muitas vezes a gente vê instituições que são relevantes, tal qual uma ONG. Só que qual é o problema? Essa relevância que ela tem na questão, eu tô pegando aqui, da assistência social, tá legal? Ela é tão relevante na assistência social que pessoas que fazem parte daquela igreja, daquela instituição, elas se eximem da função de ela, indivíduo, Sim. e da sua casa, como uma casa cristã, ser uma casa, uma família, um cristão relevante que integra uma igreja relevante. E aí fica escondido atrás de uma placa que tá lá o pastor e aqueles irmãos que são relevantes. Só que qual é o problema? Que aí, eu tô só apontando perigos, não tô decretando nada aqui. Mas o ponto é que aí o que acontece? Muitas vezes nós temos igrejas que não geram nos seus membros, no membro comum, a mentalidade, a educação, o discipulado de ser relevante no seu dia a dia, individualmente, que foi isso que Deus nos chamou, porque a instituição faz o papel dela. Sim. Tal qual o nosso país vive isso, onde todo mundo acha que é função do Estado ir em socorro do necessitado, quando na verdade, biblicamente, a função de socorrer ao necessitado era do cristão. Sim. E não do Estado. Mas no nosso país, por exemplo, no Brasil, a gente passou isso para a mão do Estado e acha que essa é a função do Estado, quando o governo tem como função a espada, a justiça. A justiça, sim. Mas aí a gente fala, a gente chega à conclusão aqui de que a igreja do Senhor, não a instituição, ela não tem como não ser relevante. Exato, esse é o meu ponto. A igreja em si. Exatamente. A igreja, E ela é relevante. Foi e sempre será relevante. Relevante. Mas por quê? Porque ela é igreja, porque não tem como ela negar o fruto dela. Aí é que é o ponto. Aí não tem como. E aí, se não é apontado para isso, então temos um problema. E aí entra o que você falou. Aí entra o que ele falou. O discipulado está falho. Não, calma. Se você não está sendo relevante como igreja, porque eu acho que há uma falha. A nossa discussão aqui, eu acho que ela vai despender talvez para esses frutos que talvez não estejam sendo gerados ou para instituições que não são relevantes. Mas nós, quanto filhos, de uma forma ou de outra, nós vamos gerar frutos. Seja nos Até contextos porque... diferentes ali, tipo, você no seu trabalho, eu no meu trabalho, Leandro no trabalho dele, você na sua família, eu na minha família, o Leandro na família dele. Porque o Filho de Deus, ele gera fruto na sua essência. Manifesta, né? A boa semente caindo em boa sabe terra. Por quê? Sabe o que acontece? Porque o que acontece? Muitas vezes você vê cristãos que, por exemplo, você conversa com o cara e fala, você saiu da sua igreja? Ah, saí porque lá não tinha um trabalho de assistência social, não tinha sei lá, né? Vamos pegar nos nossos termos aqui. Não tinha relevância na sociedade. Aí você fala, mas e você? Se você percebeu essa debilidade, qual que era a sua? Tudo bem que tem igreja que às vezes limita o trabalho das pessoas. Mas ela devia... como percebendo essa necessidade de ir lá e se dispor e ser ela. Exatamente. E mesmo que a igreja não fizesse, ela podia fazer no dia a dia dela, na casa dela, no condomínio dela, onde quer que fosse. Mas por que eu tô pondo esse perigo da instituição versus a igreja? Nós somos a igreja, somos os filhos, e as boas ações e essa relevância externa exposta que a Carol colocou, ela é fruto e não é raiz. Não. Então, uma igreja, ela não é relevante, na minha opinião. A prioridade da igreja é o discipulado, a conversão. Para envio, né? Para envio. Só que, logicamente, que a igreja que mais vai chamar a atenção é aquela que tem inúmeros trabalhos sociais. Porque a gente corre um risco muito grande de se tornar, de desenvolver uma religião ativista e ter, em vez de uma igreja... por interesse, né? As pessoas vão pelo interesse de conquistar coisas e não necessariamente o que importa, que é o espírito, né? Sim, e outra. E aí você tem a prioridade mais em fazer do que ser. E aí o que acontece com isso? Você vira mais uma ONG do que propriamente uma igreja. Porque se você pegar, por exemplo, em Tito... Quando fala da ação, das boas obras, ele fala que aquele que tem a boa obra é porque o Espírito... Agiu nele. Exatamente. Então, a relevância de uma igreja, pelo menos a nossa busca como igreja, deveria ser a relevância estar primeiro
na centralidade da palavra, do discipulado, da ação do Espírito sobre nós e, consequentemente, essa ação. Claro que vai ter gente que vai mais pela ação lá, por fazer parte, por entregar o sopão lá na rua, tudo bem. Só que o ponto é que o que transforma a vida das pessoas é o espírito e o discipulado. É que essa mentalidade, a gente vê que são mentalidades de pessoas que assim como nós no passado, e para muita coisa que a gente precisa evoluir, tem uma mente, às vezes, muito recente do que é o reino. Então você enxerga o reino a partir de algo que a instituição te proporciona. Sim. Mas muito comum a gente confundir a instituição com a igreja. Exatamente. Que é aquele lance daquele livro que você já leu e eu também já li, que fala da videira, né? Que você tem assim, a treliça e a videira. Sim. Quando você olha para uma plantação de uva, que são as videiras, você vê ali a plantação mais entrelaçado nas plantas. Tem aqui a treliça sustentando aquilo ali. Então a treliça ela é muito importante para a videira. Só que o mais importante é a uva. Exatamente, entendeu? Mas é que a gente, e eu acredito que, não sei, e aqui eu vou lançar para vocês, mas talvez por alguns pastores ou alguns líderes que condicionam as pessoas a enxergarem o reino de Deus ou a igreja em si como sendo aquelas paredes. Exato. E igreja não e a é igreja isso. Não tem parede. Exatamente. A igreja do Senhor, ela transcende isso. Transcende essa visão. Transcende. Eu não sei. Enfim, ela ultrapassa essa visão. Ou seja, aonde você pisa é um reino de Deus ali estabelecido. Por isso que a gente tá falando aqui, ó, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Sua casa, lavando a louça pra sua mamãezinha. Exatamente. Entendeu? Isso é uma boa obra. Sabe de uma coisa? A gente tem que... há necessidade, né? Você tá ali pra responder. Mas olha o perigo, porque quando você enxerga o reino de Deus nas 4 paredes ali que você se reúne durante 2 horas no domingo, você, muitas vezes, tem aquele pensamento que o Leandro acabou de falar. Que às vezes a pessoa, poxa, eu saí daquela igreja, por quê? Porque ela não tem obra social e tal, não sei o quê. E você esquece que você é um embaixador de Cristo aqui na Terra, independente da instituição. E que você pode falar de Cristo ou o reino fluir através de você, independente se a instituição que você está inserido, que você se batizou, do qual você é membro, faz ou não. Entendeu? Muitas pessoas ficam com seus, e aqui eu vou falar uma coisa bem crente mesmo, com seus ministérios travados por essa visão. Sendo que você não tem espaço aqui para atuar num determinado ministério, ok, você pode atuar sem que ninguém te estabeleça ou te unja ou te consagre para qualquer cargo que seja, cara. Exatamente. Entendeu? Então um pouco dessa visão da igreja ser relevante, da igreja não ser relevante, a igreja faz, a igreja não faz, é muito dessa visão muito limitada que a gente tem de que o reino só pode ser estabelecido através da instituição da qual nós estamos inseridos. E não, a igreja e o reino de Deus pode ser estabelecidos aonde você pise, desde que você seja um filho de Deus. Sim. Certo? Sim. E esse ponto que a gente comentou, né, e brincou, lavando a louça para sua mãe, né, entregando, né, alguém, sei lá, passa ali pelo teu portão e de alguma forma, né, te pede alguma coisa e você entrega uma comida que é a comida que você comeria com a sua família. Sim. É o que às vezes você julga da sua igreja não ter. É você fazer dentro do teu âmbito, dentro da tua realidade, porque você de fato é a igreja, né? Nós somos a igreja. Porque sabe o que acontece? Pensando desse ponto de vista, que as boas obras ou a relevância se dá a partir daquilo que aconteceu no meu coração e posteriormente, como fruto eu ajo, então o grande lance dessa relevância está em não o que eu faço, mas o que me motivou a fazer. Porque, por exemplo, quando eu acordo de madrugada para dar a mamadeira para minha filha, para trocar a fralda do meu filho, para auxiliar, né, a minha esposa, que teoricamente ela ali daria de mamar e tal, isso é uma boa obra, isso faz parte da relevância da igreja. Sim. Porque negar isso... Se o que me motivou foi a consciência de como cristão eu devo servir a minha esposa. Sim. Mas percebe que a relevância... Porque, veja, uma casa, um casal unido, com filhos bem educados, essas questões
fazem parte da relevância da igreja, muito para além, ou auxiliando até, a questão da assistência social e desse mover assistencialista que a gente tem. Só que o que acontece? Muitas vezes o cristão, às vezes até imaturamente falando, o que acontece? Ele julga a relevância da sua igreja a partir só dessas assistências sociais. O que são importantes, mas é papel do cristão individualmente. E o alcance é muito maior, né? É aquilo que você falou no começo. Sim. Se cada um na sua individualidade tiver essa consciência, eu acho que, cara, Jesus é a figura mais importante quando a gente fala disso, né? Sim. Em todos os lugares onde ele passou, de alguma forma, ele tocou. Seja tocar, né, fisicamente ali para levar cura, ou seja através da palavra, ou seja através, né, de levar uma abordagem mais de entrega. Sim. Então, é Jesus. Então, a gente sempre fala, né, Jesus. em seus passos, o que faria Jesus, né, seja como Jesus. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem na Bíblia é esse. E a gente não vê isso acontecendo dentro, tipo... Jesus estava dentro do templo e, portanto, tal. Não, a vida estava acontecendo, as coisas estavam acontecendo, né? Sim, então... até porque se a gente pensar dessa maneira, vamos supor, se eu entendo a minha função, meu papel de ser relevante como cristão, o Renato dele, você o seu, quando nós nos encontramos na instituição, aí essa instituizione, ela é relevante, por quê? Porque antes... cristãos que são relevantes nos seus ambientes se encontraram, se uniram e agora eles são... Mas a instituição é relevante não porque ela é, mas porque tem pessoas relevantes lá. Sim, até porque, mas é o isso. grande lance, porque uma placa não vai pro céu. Não vai. Então assim, ó, porque, por exemplo, para pensar o seguinte, nós estamos em Santo André, a Carol tem San Matias, Matias. o Renato Santo André. San Andreas. Fala aí o nome de uma igreja relevante, que você fala assim, pô, essa igreja... É isso, é essa igreja. Bibi de Santo André. Você entendeu? Puxando a sardinha. E o medo. E o medo. E o medo. Porque você percebe que muito. E outra, quem disser um nome aí, quem de repente estiver ouvindo e colocar nos comentários o nome de uma igreja que é relevante, aí vem a segunda Sim. pergunta. Por que essa igreja é relevante? Por quê? Why? Não tô falando que vai ser o caso dos nossos ouvintes / telespecs. Mas, tipo assim, ela é relevante porque tem muitos seguidores no YouTube? Ela é relevante porque tem muitos seguidores no Instagram? Ela é relevante porque tem um super palco, um painel de LED no fundo, um super show? Ela é relevante porque tem muitos carros na frente dela estacionados? Mas aí vem ela a pergunta, relevante né? Aí vem a pergunta. O que faz uma instituição que tem... cristãos ali envolvidos, o que faz dessa instituição uma instituição relevante? Porque a instituição, normalmente, ela segue o padrão do seu tempo, concorda? Repete a afirmação, por favor. Uma instituição... A instituição. Uma instituione, normalmente, ela segue o padrão do seu tempo. Do seu tempo mesmo? Do seu tempo, não é? A característica do seu tempo? Não, porque pensa o seguinte. Penso. As nossas igrejas hoje, elas têm ali bateria, guitarra, teclado, não. Essas coisas, exemplo. Por quê? Porque isso faz parte do nosso tempo. Há 200 anos, por exemplo, não teria. Não seria. Entendi. Então o que eu quero pôr é o seguinte, uma igreja, a gente deveria ter como aspecto de julgamento, de avaliação da relevância de uma igreja, algo que fosse da igreja em si, não do nosso tempo. A característica de uma igreja porque que é o transcende ou transcende, como é que é? Transcende ultrapassa os tempos. Entendi. Não transcende mais, é porque é o seguinte, a igreja, ela é a igreja quando ela foi instaurada em Jesus Cristo, Sim. E ela é a mesma hoje. Então, na minha leitura, uma igreja que foi relevante na igreja primitiva, ela seria relevante hoje. E uma igreja que ser relevante hoje tem que ser também relevante lá naquele tempo. Dentro dos aspectos bíblicos. Espiritualmente falando. Espiritualmente, ou concorda? seja... Porque vamos pegar o seguinte, Jesus Cristo, se fizesse a mesma coisa que fez no seu ministério, fizesse hoje, seria relevante? Sim. Seria. Da mesma forma, concorda? Então o que eu quero dizer é o seguinte, a ação divina e a relevância divina, ela é eterna. Sim. E ela é de sempre. E aí a gente chega num primeiro aspecto da igreja relevante. Sim. Ela tem que ter a centralidade da sua palavra em Cristo Jesus. Não. Sem isso, não há. Não tem
não tem relevância. Ou seja, a relevância de uma igreja não pode ser como tema principal uma ação social. Então... Até porque, sem querer te cortar, querida irmã Carol, Irmã, posso? mas Pede, já que pede. eu te cortei, o ponto é o seguinte... Pra nós, Querida irmã. a relevância, a nossa preocupação... A nossa preocupação inicial é de ser relevante na terra ou no céu? Primordial. Na terra. Hã? Na terra. A primordial? Não, você perguntou onde a gente Eu tem que ser perguntei relevante. a nossa É o relevância primordial. primordial. A igreja ela é sal na terra ou no céu? A relevância primordial da igreja, do cristão, é ser relevante... Então, não é relevância, é o objetivo. O objetivo. Qual é o objetivo? É você ser... O objetivo é você alcançar o céu? Eu acho que essa é a pergunta. Ou a terra. A pergunta não foi bem Entendeu? estabelecida, querido. Querido tem que- irmão. ó, pega a pauta. Então, que você melhora, escreveu. então melhora a minha pergunta, Renato. Não, você que fez. Eu só tô falando que a igreja tem que ser... Perguntou onde a igreja tem que ser relevante. Na terra. Sim, a igreja tem que ser relevante na terra, eu concordo. O ponto agora é o seguinte, como que eu vou ser relevante na terra se eu seguir o tempo da terra, o tempo da cultura? Esse que é o ponto. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Porque no fim, a minha relevância na terra, ela vai se dar à medida que eu estiver agindo a partir dos princípios eternos do Da céu. palavra. Do Sim. céu. Entendeu? Só que o que a gente vê muito hoje? Igrejas que tentam, que buscam ser relevante, ou mesmo fundamentam a sua relevância naqueles aspectos que são terrenos. Sim. Estética, da moda. E que daqui 20 anos não tem nem nada, não tem nem como você seguir. Não, exatamente. Não tem... Eventos empresariais com executivos pra... Não. Você acha que não... Dentro da igreja, tipo, pra você ser o melhor empresário. Ah, você tá perguntando pra mim? Responde você. Ué, não, Se coloca você eu tô no colocando- breu aí. Eu tô fazendo essa pergunta pra ver se cabe no que você tá falando, caro mestre. Amado mestre. É, porque, tipo assim, é terreno. Então, como que você pode trabalhar a sua estratégia como executivo? Entendeu? Não, sim, mas o meu ponto... dentro do âmbito de igreja que eu tô falando. O meu ponto é o seguinte, porque, por exemplo, Deu, Renato? um dos valores Eu entendi o que agora do eu nosso queria dizer. tempo, Ó. é o quê? Por exemplo, a popularidade. Sim. Número de views, Likes e views. número de likes no Instagram. Sim. Não é esse um dos valores do nosso tempo? Exatamente. Então, o que você vê hoje é muita igreja que se enxerga como relevante por causa conta disso. é. Só que, de fato, o que isso... Porque aí vira uma briga, por exemplo, nesse aspecto, de marketing. Sim. E aí eu vou ter que usar de ferramentas terrenas. Sim. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Porque ela coloca a sua perspectiva, entre aspas, aí, de sucesso Sim. diante da expectativa que o mundo tem hoje. Então, hoje, o que é um cara de sucesso na rede social? Um cara que tem 10 milhões, 15 milhões de seguidores, alguma coisa nessa casa. À medida que a igreja vai alcançando mais engajamento nas redes sociais, ela vai tendo isso como pontos de sucesso ou que logrou êxito aí diante de um aspecto cultural do nosso tempo. É isso que você está querendo dizer. Sim. Sim. E esse é o ponto, porque no fim é o seguinte, quando você olha na história da humanidade, os grandes cristãos que foram relevantes no seu tempo foi porque eles foram na contramão de todo o sistema ou de toda a cultura Sim. a partir de princípios eternos. Então, por exemplo... Uma igreja relevante é uma igreja que apanha, Leandro. Primeiro, Você um concorda? aspecto é esse. Você concorda E às com isso? vezes, literalmente, Não, é isso. não é? É isso que eu tô Então, por dizendo. exemplo, você pega Martin Luther King. Por que ele foi um cristão relevante? Porque ele Apanhou. Sim, mas ele percebeu uma necessidade, ele tinha um princípio cristão, princípio de fé, Sim. que era de que todo ser humano é a imagem de Deus, de que não existe distinção de raça, de cor, ok? Exatamente. De raça não, né? De cor. E aí o que ele fez? Foi e lutou por esse princípio Exatamente. cristão. E foi relevante no seu tempo. De maneira que chegou até a morrer por conta também disso. Exato. Percebe? Mas o que a gente vê muitas vezes é só uma preocupação de afetar as pessoas num aspecto material Emocional. primordialmente. O que deve ser... Não estou dizendo que a gente não deve ter assistência social na nossa igreja, nada disso. Mas o ponto é o seguinte, a relevância da igreja institutione tem que ser como resultado de cristãos que são relevantes no seu dia a dia, a começar de dentro das suas casas, por exemplo. Porque aí, esse ponto que vocês comentaram, né?
muitas visualizações nos vídeos, que a igreja tal, não sei o quê. Eu acho que para a gente chegar no resultado disso é enxergar a sociedade. A nossa sociedade, ela está caminhando para a ruína ou ela está caminhando para pessoas que, se a minha igreja tem tantas visualizações, se a gente juntar todas as igrejas evangélicas ou de outras, sei lá, a quantidade de visualizações de vídeos, de mensagens, de não sei o quê, é muito grande se a gente for colocar tudo numa soma. É muito grande. Exatamente. Não, o reflexo disso para a sociedade. A gente está caminhando para Cristo, para pessoas que de fato são imagem, né, e a ação de acordo com a vontade do Senhor, ou a gente está caminhando para a ruína? Não, haja visto dentro disso que, numericamente falando, o cristão, o evangélico no Brasil, ele não pode mais ser desconsiderado. Haja visto que em períodos de eleição, a galera vai em quem? Evangélico, ele virou nicho. Vai em quem? Os caras fazem cálculo do tipo assim, ó, se os evangélicos votarem em mim, eu ganho. Tipo assim, nem considera a outra parte de população. Exatamente. Pela quantidade. Não, haja visto que a gente tem a bancada evangélica. Então, o ponto é o seguinte, se a igreja, por exemplo, o número. Se número fosse fator de relevância, o Brasil não deveria estar muito diferente? Sim, é por isso que eu perguntei. Culturalmente Estamos caminhando para o bem ou para o mal? Você sabe quanto que a igreja brasileira, em termos de número, cresceu em evangélicos? Quanto, Renato? Nós éramos, em 2012, em 43 milhões. Certo. Sabe quanto nós somos agora? Quanto? 63 milhões. Foi 50% de acréscimo. Que foi até uma coisa que eu falei um tempo atrás. Esse número de filhos de Deus crescendo reflete na sociedade? É esse o ponto. Quase 30% dos brasileiros reflete como evangélico. Não vamos nem pôr como cristão. Exatamente. Porque aí cristão, que aí a gente teria que colocar os católicos como cristãos também. Aí, meu amigo. Então, porque se você olhar, a gente pode não. O Brasil é um país cristão. Só que ele é. Não, em termos de IBGE, tá bom? Em termos de IBGE. Mas a questão é a seguinte, e como fruto, de fato? Isso é a questão. Porque eu acho que a igreja, e aí que vem um outro ponto que eu queria levantar aqui pra gente discutir, que é a igreja, mesmo que faça ações sociais, a ação social e tudo que a igreja faz tem que vir, e aqui entra o ponto de discussão, tem que vir acompanhada da mensagem. Sim. Porque senão é ONG só, né? Sim. Vocês concordam? Claro. Com certeza. Então quer dizer, a gente meio que... não é que meio que faz, a igreja pode até fazer uma ação social, mas é sempre visando a mensagem e em primeiro plano os membros daquela instituição. Até porque não tem como Até porque você não tem como alguém ter o fruto sem ver a árvore. Ninguém consegue pegar um fruto de uma árvore sem ver a árvore. E a árvore das nossas ações é a mensagem do evangelho que agiu nos nossos corações. Sim. Você entendeu? Então, o que quer dizer é o seguinte, se eu fizer algo e aquilo não explicitar de alguma maneira, seja a longo prazo, a verdade do evangelho, alguma coisa está errada com a ação. Um texto. Né? Mais textos. Vamos lá. Vai lá, Carol. Mateus 5,14. Vocês são luz do mundo. Sim. Viu, Renato? Sim. Não se pode esconder... não, acho que o Cid Moreira pode ler hoje, em homenagem à nossa live. Põe o Cid aí, Renato. Ô, garoto, como você chama? Roberto. Porque na dúvida é Roberto. É o Relevância. 5,14. Põe aí, ô Leandro. Ô Faustão. Ele tá com as cartinhas ali do Faustão, Renato. Ô louco, bicho. Vai lá, meu amigo. 5,14. Ô Cid Moreira, vai. É o Cid Moreira gripa. Mas fica melhor. Lelê. Cadê o reverb? Põe o reverb. Um dia. Mateus, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
Não se pode construir uma cidade. Não se pode. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Muito bem, muito bem. Gente, muito tem bem. mais. E também não se acende uma candeia para Aí. colocar lá debaixo de uma vasilha, mas sim num lugar alto. Mas você falou Mas eu já que falei era pra o você 15. que a leitura... É um português intermediário. No último programa eu falei. Na Não, é que entrevista... ele pediu pra ler de novo, entendeu? Um trecho. E aí eu fui na memória aqui, acabou confundindo. Vai. Não, mas eu Mas acho vai que lá, tem a ó. ver com o que o Leandro tava falando. Quer continuar, Renato? Eu leio aqui, ó. Mas Vai. sem o Cid, Vai, por leia. Sem favor. o Cid, vai. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Mas é isso aqui, a igreja Assim- tem que ser isso. Assim brilha a luz diante dos homens. É. Tipo, Isso aqui é a característica do filho. ó, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então, o que o garoto falou foi o gancho desse texto. Exatamente. Porque não tem como você realizar boas obras e a luz do Senhor não ser glorificada através da sua vida, Exatamente. sabe? Louco, Sim, louco. justamente. louco. Por exemplo, abra a sua Bíblia aí, ô Renato, ou Carol, abra a Bíblia que tá com você, em Tito, capítulo 3, lê o versículo 8, pra você ver, que entra nisso que eu tô falando sobre as boas obras como resultado de um espírito que transborda, Tito, o quê? ok? Tito, capítulo 3, versículo 8, ok? Tá aqui. Tito 3, 8. Leia aí, Carol. 3:8. No microfone, se possível. Caso seja... Fiel é essa palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Exatamente. Então, para dizer o seguinte, o que é uma boa obra? É aquilo que é excelente aos homens, ou seja, aquilo que soluciona problemas, que alivia as traz dores, soluções, sim. que, entendeu? Exatamente. Então, mas isso acontece à medida em que nós cremos, como o texto diz, que nós cremos em Deus. Ó, que legal. Aqui, Parte ó. dessas obras são naturais, mas existem outras que você tem que se exercitar. Sim, ó. Aqui ainda... Totalmente. E esse é um próximo Esse é um ponto. Aqui, ó, Nosso ponto. 14, no 3,14 ainda. Quanto aos nossos que aprendam dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam o quê? Improdutivos. Então, e aí você perceba que tem uma expressão aí que é muito importante, que é a prática. Se empenhem na prática. Mas mais importante do que a prática é o se empenhar. Sim. Porque ele está Isso. deixando claro que fazer boas obras, né, aos homens, a partir daquilo que cremos, precisa ser Uma prática. treinado. Tem um que, versículo lá em tem que Filipenses fala isso. treinar. entendeu? Exercita-te na prática da piedade, né? Exato. Porque tem coisas que vêm natural com você, mas tem coisas que você tem que se exercitar pra... A gente até falou aqui, por exemplo, perdão, como a gente falou no outro episódio, é um Sim. exercício, Exato. né? É um exercício, assim como outras obras. Sim. Isso aí. E você precisa treinar isso. Então, assim, a prática da boa obra, cara, que nem... isso é uma coisa doida da gente pensar assim, né? O quê? Porque recentemente a gente teve aí um super evento aí muito comentado e que foi A gente gasto... vai fazer um programa sobre isso. Você tá queimando E que os caras- a ficha. Pagaram uma grana preta pra fazer uma parada pra, entre aspas, assim, ó, se encontrar com Deus. Só que a pergunta é, será que o cara teria a moral, espiritualmente, falando se a gente pode usar essa expressão, mas assim, de gastar esse mesmo dinheiro ofertando na vida de um irmão ali que tá necessitado? Em Não. vez dele pegar esse Posso dinheiro pra julgar. gastar pra, sei lá, exemplo, subir numa montanha, por exemplo. Não. Será que ele... E a gente não pode generalizar e eu não Tô vou concordando aqui com pôr o em garoto. questão. Mas é quantas vezes a gente deixou de investir em nós mesmos pra investir no irmão, pra abençoar um irmão. E eu não tô falando de assistência social, de um trabalho da igreja. Não, não. Tô falando de algo pessoal aqui, de você Sim. vai lá comer na casa do irmão, ou mesmo vai tomar um café com o irmão e perceber a necessidade dele e falar assim, ó, pera aí um pouquinho. Tá aqui, ó. Porque as boas obras, e outra, tô falando de dinheiro, mas podia ser outra coisa. Você que tem uma empresa e percebe a necessidade de um irmão da igreja e contrata o irmão.
põe o irmão pra trabalhar. Exatamente. Sim. Ou mesmo, né, vê ali um jovem que tá precisando aprender uma profissão, ou tá meio perdido na vida, sei lá, e vai lá e assume aquele jovem no sentido de, pô, eu vou ajudar esse cara, eu vou fazer esse cara crescer. Ah, mas os caras não têm compromisso. Não, mas é fruto. Boa obra não tem a ver com a pessoa reconhecer, não reconhecer, Sim. ir na igreja. Que é o tal da só dou a cesta básica Se se você for no- ficar até no o final culto. do culto. Mas é um bom argumento. E o coração precisa estar de fato convertido, porque a gente já viu muitas histórias de pessoas que até começam, faço bem, abençoo o irmão com, né, pagando ali uma conta e tal, e esse irmão não responde como você gostaria que ele respondesse. Sim. Seja indo para tua igreja, seja no momento que você precisar, a pessoa também faz com você, porque vai estar numa boa... Então, assim, se o teu coração está condicionado, é aquela coisa, né? Você deve tudo pro outro, mas ninguém te deve nada. Sim. Entende? Tipo assim, ó, o meu coração precisa estar muito convicto e convertido de vou fazer, sem esperar realmente nada em troca, Não, né? e outra, vou fazer e às vezes podendo tomar uma nas costas de sim. volta. Vou dar um exemplo. Na nossa igreja lá, a gente auxiliava um homem em situação de rua. É assim que Isso, fala, Carol? É assim que tem que falar agora. E aí a gente auxiliava. Quando ele ia lá, ele tomava banho na igreja, a gente dava suprimentos e ajudava. Direto ele tava lá. Aí um dia, beleza, chegamos na igreja, portão aberto, de manhã, alguma coisa errada. Fomos entrando, quando chegamos lá, Tá o cara. sumiu uma TV da igreja. Aí roubaram, né? Entraram e roubaram, beleza. Aí fomos no vizinho, que tinha umas câmeras lá, falaram, a gente pode olhar tal. Quando olhamos nas câmeras, quem Quem tava era? roubando a igreja? O bandindinho. Era bandidinho. o rapaz? É. Putz, nem pensei Teve nisso. irmãos da igreja que queriam pegar o cara. Não vamos mais ajudar tal. Eu falei assim, gente, essa é isso aí. A igreja é isso. Porque o que é isso senão o Cristo? A mensagem de Cristo. Que Entendi. numa semana ele estava passando e estava sendo ovacionado por todos, e na outra, aqueles que estavam ovacionando estavam crucificando, estavam soltando Barrabás. Entendeu? Mas a mensagem ia junto com a assistência. A mensagem sempre. Entendi. Você entendeu? Só que, tipo assim, por mais que nós passemos a mensagem, que é o ponto, você não tem como garantir aquela pessoa crer, ser salva. Nossa função é pregar o evangelho e orar pela pessoa. O que Deus vai fazer, porque salvação é a obra divina, é a Sim, obra do porque Senhor. a obra que o Senhor Jesus fazia na terra, como curas, milagres, ou até mesmo alimentar multidões, ela vinha com aspecto De transformação, né? de que as pessoas ouvissem a palavra. Né? Tanto é que quando ele ressuscita Lázaro, o texto termina falando assim, e muitos judeus que estavam ali creram nele. Né? Então isso não pode. Pode vir consequências de você fazer as pessoas não crerem ainda ter uma televisão roubada? Sim. Mas a mensagem tem que estar ali. Sim. E esse é o propósito. Sim. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, porque a instituição, ou as igrejas, vamos falar igrejas porque a gente já sabe do que a gente está falando, elas não podem ter como premissa somente a obra, sem a mensagem. Sim. E muitas vezes é isso que acontece. Concorda? Tipo, de fazer a obra sem trazer a mensagem de Cristo. Não deveria, né? Não, a obra... Mas isso é o que nós estamos falando desde o início. Porque a obra, ela é consequência Sim. dessa mensagem que encontrou lugar nos nossos corações, transbordou e agora afeta as outras vidas à minha volta. Sim. Então a obra é fruto e não raiz. Ok? Exatamente. A raiz é o quê? A raiz é a verdade do evangelho. A raiz é o próprio Cristo. E, consequentemente, as boas obras vão acontecer. Agora, se a gente inverter isso e a prioridade for as obras, aí virou ONG, aí virou qualquer outra coisa do que Exatamente. igreja, de fato. Entende? Exatamente. Então, Mas eu acho que é isso. Renato? Eu acho que é isso. E aí, Renato? Não, e Você aí, tem eu- feito boas obras? A gente tenta, né, Carol? A gente tenta, mas o ser humano, cara, principalmente os atendentes do McDonald's, eles testam a E minha do fé. Habib's, Não, Renato? Habib's eu já me conformei. Se eu entro no Habib's, eu já sei, eu estou me condicionando a esta situação. Mas a minha fé é testada nesses lugares. mas ô, por Adriano. que, cara? Eu não sei, tem alguma coisa pessoal. Eu acho que as câmeras me identificam assim e falam, é ele.
E aí começa uma sucessão de mau atendimento, assim, você tá entendendo? Ah, mas aí é que você também tá muito enjoadinho, né? Rio? Ah. Bom, um dia vai comigo. Vamos Não. comigo um dia. Aí você tira suas conclusões aí na próxima live você fala aqui pros populares se eu tô certo, se eu tô errado. Tudo bem. Vamos no Habib's da Itamaraty. Vamos lá. Tá começando a geolocalizar muito Onde a nossa a gente fica, o nosso estúdio. Daqui a pouco moradia. tem uma Porque galera ali fora. é um grande complexo, aqui é verdade. Eles vão identificar rapidamente. É verdade. Muito bem, então é isso. Falamos um pouquinho sobre a relevância da igreja, ou o que é uma igreja relevante. Esperamos que você tenha curtido. Sim. Essa foi a nossa primeira transmissão ao vivo, que já estava... Não sei se você gostou, na verdade, né? A gente pode ligar pra alguém? Eu queria muito falar com algum ouvinte. Essa daqui é Só pra repórter pessoa, in loco, pra Leandro. pessoa trazer alguma coisa, tipo, sei lá, porque às vezes a gente recebe isso nos nossos comentários, né? Ah, vocês não falaram tal coisa, ou deveria ter falado tal coisa, ou não sei o quê. Se você quer falar com a gente, algo que talvez a gente não tenha colocado e que você acha que é legal, que é importante, manda o teu número. telefone. Aqui não. Olha né? só, Porque nós vai temos ter trote. comentários aqui, por exemplo, nós temos os ouvintes que estão ou estavam online, a Núbia Farias, temos aqui o Caetano Caí. Audiências Salve fiéis. irmãos, fiéis. isso. Temos aqui um comentário do Fábio Bezerra. Uma igreja relevante é aquela que, enraizada na verdade bíblica, se conecta com as necessidades da sociedade, demonstrando amor, misericórdia e transformação prática no cotidiano das pessoas. Olha, ele sintetizou. Eu acho que ele resumiu. A gente podia só ter Acaba o lido, programa. acabava o programa em Acabava o minutos programa já. e foi. Aí ele ainda mandou o texto que nós lemos, né? Tiago 2, do Isso. 14 ao 17. Isso aí. Temos aqui também o Carlinhos. Olá, gente Carlinhos, querida. ele é uma benção. Ah, é? É pastor. Porque você tá falando que o Fábio Bezerra não é uma bênção. Não, E só que disse que a o Carlinhos, eu Núbia- conheço E a o Núbia Carlinhos. também não E o é. E o Caetano. Caetano não são uma bênção. Todos eles são uma benção. Ah, Todos entendi. queridos, viu? Não quis dizer, não caiam na onda Queridões, são todos desse queridões. fanfarrão aqui chamado Lelê. Então, Entendeu? e aí, aqui, ó, temos o comentário do Carlinhos. Oi, gente querida, só ouço. Não, só ouço não. Também você tem que compartilhar, dar like, seguir. E depois ele colocou... Somos claro, interesseiros. claro. Faça sua obra, compartilhe. E olha só, ele disse uma coisa aqui que acho que é verdade. Ele disse aqui, ó, Deus os abençoe, vocês são incríveis. Olha, Olha, aí, Olha Carlinhos. só, hein? Você é, É muito Deus. generoso. Você é muito generoso. Deus, gente. Obrigado, Carlinhos. é Deus. Sim, muito bem, muito bem. Então esperamos que você tenha curtido aí. Sobre nós ligarmos para algum ouvinte, Carol, o problema é, É como que a gente pega o telefone, porque vai ficar... Como a pessoa vai compartilhar com nós o seu contato, para nós entrarmos em contato, porque nós não podemos receber ligação aqui, porque aí não vamos divulgar. Passa o e-mail aí que você Eu parou não vou de passar. divulgar o meu telefone na tela. Senão, Ok. imagina o tanto de ligações. Mas eu posso divulgar o seu. Não, obrigada. Se você Não. quiser, ou do Não. Renato. Cara, meu já deu que tá na lista negra lá. Passa aí, também não tem problema. Não pode falar isso. Muito bem, então, mas prometo que na próxima transmissão a gente vai desenvolver uma maneira Sim. das pessoas poderem entrar em contato conosco. Por favor. De alguma forma, ok? E sentar aqui com a gente, né? Sentar aqui já não sai. Não, idiota. Figurativamente? Figurativamente. Ah. Desculpa, eu xinguei o grande amigo. Desculpa, a gente não... tem Não, esse isso aqui é comum fora do ar, gente. No ar assim nunca foi tão comum assim. Aliás, Desculpem. se qualquer momento, Renato, eu colocar no ar, assim, né? Ou lá no nosso YouTube, ou de repente no site, que quando tivermos aí, colocar uns episódios de antigamente, Seria de legal. quando Ó, começamos. você não legal. falou do meu marido, Lá que ele você mandou lembra? palmas. Né? Ah, Ele mandou palmas, sim. meu marido, olha. Ele é, que grande Meu ele é. amorzinho. Grande ele é, que Viu? mandou palmas Parabéns. aqui, ó. Então, assim, lá atrás tem expressões muito pesadas. Tem. Nesse Eu não- programa. Mas graças a Deus as pessoas se converteram. Exatamente. Mas vamos não? É isso, gente, acabou? Vamos manter aí. Você que ficou aí com a gente até o final, muito obrigada. Terão outras oportunidades de vocês participarem ao vivo conosco, mas compartilhe com o Uber. Lembra, você que está ouvindo aí, que sempre ouve, a gente fez a campanha do Uber, né? Então divulga ali pro Sim, Uber sim. pra gente conseguir disseminar
de forma orgânica o nosso programa. Por favor. Não, semana passada o Renato teve gente querendo tirar foto com ele. Renatinho. Você é um fanfarrão, Leandro. Você falou pro menino ir lá. Ai, meu Então é Deus. isso, gente. Obrigada, bom sábado. Fiquem com Deus. Valeu, essa foi a nossa primeira transmissão. Esperamos que você tenha gostado. Se você está assistindo depois, não deixe de dar o seu like. Se você chegou até aqui, Sim. escreva aí o nome de uma igreja que você julga ser relevante, Boa, ok? boa. E nós comentaremos num próximo episódio. E Diga. sabe o que eu acho que seria legal se você escrevesse? O O quê? seu quê? nome. O nome da pessoa. Eu sou a igreja relevante onde eu estou. Qualquer lugar que eu esteja. Meu Deus, essa aí Não tá é no você, espírito. literalmente. Eu acho que é o momento, eu tô é o falando momento, você, Leandro. o nome Sobe, da pessoa, sobe. entendeu? Sobe. É que vocês... Muito bom. Aí,